Bom dia, lindezas! Bom dia! Vamos começar o nosso café. Tentando resolver aqui, gente, um problema técnico com o meu suporte. Vamos! Segundou, gente! Segundou! Segunda-feira, segunda semana do mês de março, mês da mulher. Bora começar esse dia. Vou colocar o tema aqui. Enquanto o Instagram tá avisando as mulheres que nós já estamos ao vivo. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Café com propósito. Ó, hoje, gente, esse café com propósito tá muito especial, tá? Oferta, porque além do conteúdo de hoje, que eu acredito que é muito necessário, principalmente para nós. Oi, Nilza, bom dia, amores, seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui ó, o tema e vou fixar. Nós vamos começar então o nosso café com propósito. Bom dia, vai chegando. Vou compartilhar com algumas pessoas que chamam algumas pessoas para estarem conosco. Ai, gente. Vamos. Olha aqui, deixa eu chamar algumas maravilhosas aqui. Gente, hoje eu quero falar com vocês. Vocês estão bem, gente? Como é que foi essa semana? Como é que vocês estão? Me fala aí. Presta atenção, eu quero falar algo muito precioso para vocês. Esse final de semana, eu tive acesso a algumas pessoas e conversando, a gente estava conversando sobre como é que é importante, né? A gente caminhar com... E a Aline maravilhosa, a gente caminhar com pessoas ao nosso lado, que elas comunguem das mesmas ideias, das mesmas crenças, né? E da forma como enxerga a vida. Por quê? Eu tive acesso, eu até falei com vocês, nossa, gente, não quero esse filtro, não. Eu tive acesso a um comentário essa semana que me deixou muito preocupada. Pronto, me deixou muito preocupada. E eu quero trazer para vocês, pra gente hoje conversar. Então, eu queria saber o que você fizesse, que você compartilhasse, chamasse, convidasse mesmo nos grupos que você conhece, aí aqui mesmo no aviãozinho, chamasse as pessoas para vir aqui, porque eu quero conversar e saber a sua opinião sobre um assunto polêmico. Então hoje a nossa conversa aqui é um assunto polêmico, tá? Que eu quero falar com vocês sobre esse tema, que é o lar como um reflexo do nosso coração, do coração da mulher. Vocês estão me ouvindo bem? Me conta aí, se vocês me ouvem bem. Eu não consegui achar aqui meu microfone para colocar o meu... Me fala se estão me ouvindo bem pra gente começar aqui a nossa conversa. Gente, eu tô naquela fase que tá tudo sumindo. Você tem essa fase? Sabe aquela fase onde tá tudo sumindo? Meu óculos eu perdi, não sei onde tá. Então eu tô sem óculos de grau, hoje eu tenho que resolver isso. Bom dia. Então, assim, meu microfone sumiu, eu tô nesse lugar, tá? Mas eu quero muito falar com vocês sobre esse tema, né? O tema do nosso Café com Propósito hoje é o lar como reflexo do nosso coração. Bom dia. Então, assim, eu quero trazer que eu queria mais mulheres pra gente conversar sobre isso, pra ter, porque o meu ponto de vista aqui, gente, ele não é um ponto de vista fixo, sabe? Ele não é 100%, ele é o meu ponto de vista. Aquela história, todo ponto de vista é um ponto visto de uma vista de um ponto, né? Então eu quero falar do meu ponto de vista, do que eu entendo sobre a nossa vida, o nosso cuidado com a casa e o nosso sucesso profissional. Então eu poderia, inclusive, ter falado diferente, né? Aqui com vocês, esse tema. Eu poderia ter falado assim, como ter sucesso profissional e sucesso em casa. Mas eu quis falar esse tema, o lar, como um reflexo do nosso coração, para que a gente entenda, e até olhando para a minha própria história,
como que a nossa casa, e quem tem criança pequena principalmente, a gente percebe o quanto que a gente está fora do nosso lugar, o quanto que a gente está em crise, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre isso. Por quê? Bom dia, Gil, seja bem-vinda. Olha só, então eu vou falar algumas coisas aqui e que tem a ver, inclusive, com o material que eu preparei para a palestra que eu vou dar essa semana. Então, se você é aqui da região de Lagoa da Prata, a gente vai fazer uma série de palestras esse mês. Hoje a gente vai fazer aqui em Lagoa da Prata, de volta à essência, né? Qual é o poder do seu lugar para você construir uma vida próspera? A gente vai fazer em várias cidades. Shalom, amada, shalom. Então, presta atenção. Então, tá todo mundo aí? A gente tem alguns combinados. Primeiro combinado, fez sentido? Comenta e reage com um coração, um foguinho. Chama mais mulheres. Por quê? Eu quero ter pontos de vista diferentes sobre isso que eu vou falar. Então, eu quero compartilhar duas coisas com vocês aqui, tá? A primeira coisa que eu quero compartilhar é as situações que me fizeram trazer isso como reflexão aqui para nós. Eu vou até tirar essa música, gente. A reflexão para que a gente vai fazer juntas. Primeira coisa, eu acompanhando algumas pessoas aqui no Instagram, eu li um comentário de uma escritora, eu não vou falar quem é muito, muito famosa, falando que ela percebe, presta atenção se vocês ouviram, me fala aí, que está havendo um retrocesso na vida das mulheres, nas nossas vidas, com essa história de voltar a colocar a mesa posta. Gente, eu até queria chamar aqui uma pessoa, eu vou fazer até uma live com ela, vou chamar ela aqui, vou ver se ela tá aqui. Se ela tiver, eu vou chamar ela pra compartilhar com a gente. Olha só, ela falando que é um retrocesso essa história da gente voltar a colocar a mesa posta, desses negócios de lancheirinha pros meninos, mostrando as mulheres no Instagram cuidando da casa, sabe? Mulheres que são muito bem resolvidas e falando que isso é um retrocesso para nós. Porque a gente já conquistou tanta coisa, é como se a gente estivesse voltando para um lugar que não nos cabe mais. Vai me falando se vocês concordam ou não com isso, tá? E uma outra coisa, foi atendendo uma aluna. Ela compartilhou comigo do desafio, da luta que ela está por conseguir o sucesso, a colocação dela profissional, e ela perceber que nessa busca insana de abraçar muitos projetos, de fazer muitas coisas para se sentir validada, reconhecida, ter sucesso financeiro, ela começou a ver que o relacionamento dela, a família dela, ela estava perdendo. Então, e ela falando, será que não é possível? Será que não é possível fazer as duas coisas? Nossa, tá muito difícil. Gente, eu quero falar isso com vocês porque isso é muito sério. O meu direcionamento como mentora e também lá líder na comunidade. Ô, gente, seja bem-vinda, Sabrina, Tami. Olha só, é exatamente te ajudar e te direcionar a construir uma vida de sucesso e próspera sem você perder aquilo que importa. Eu, Karina, acredito de verdade que é possível ter sucesso e uma vida familiar equilibrada e feliz. E para mim, Karina, uma vida equilibrada e feliz passa sim por eu fazer coisas da rotina da casa. Eu lembro uma vez, gente, tô compartilhando com vocês. Agora, gente, é roda de conversa, tá? Então, quando eu vi... Gente, eu vou colocar aqui pra carregar meu celular, peraí. Quando eu ouvi dessa mulher falando que era um retrocesso, e ouvindo também outras mulheres falando isso também, gente. Inclusive uma entrevista da Cláudia Raia, né? Falando que é um retrocesso. Você concorda, Gil, que isso é um retrocesso? Me fala aí. E tá tudo bem, não tem certo e errado, tá, gente? É um retrocesso a gente voltar pra casa, é um retrocesso. A Cláudia Raia falando que ela acha um porre essas mulheres conservadoras, sabe? Que botam essa banca de cuidar da casa e tal, e se guardar pro casamento e tal. Ela tocando pau nisso. Enfim, não vou entrar nessas polêmicas, tá? O que eu quero te falar é algo muito sério, e pode ser que para você não concorde, tá tudo bem. E algumas aqui concordem, mas eu quero colocar esse ponto de vista
pela necessidade da gente compreender que muito das nossas dores, das nossas insatisfações estão, inclusive, no fato da gente estar confusa com relação ao nosso papel quanto mulher. E eu resolvi falar isso porque hoje, por conta desse assunto, por conta do fim de semana ter sido comemorado o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi fazer uma oferta relâmpago para que mais mulheres voltem para o lugar certo. Oi, amiga, seja bem-vinda. Então, eu quero muito, porque além da partilha de algumas pessoas muito próximas, ouvir de pessoas que têm um papel relevante na sociedade, falando que estar em casa, cuidar dos seus, é algo que nos coloca nesse lugar de inferior, de menos, é algo que não é de Deus. Algo que não é de Deus. Tá? Então, bora, gente. Vocês estão preparados? Hoje é o nosso devocional. Hoje nem é um devocional, eu acho. Ele é um devocional, mas é uma polêmica disfarçada de devocional, tá? É uma polêmica disfarçada de devocional. Então, vocês fiquem em paz. E eu quero que vocês tragam muitas mulheres aqui, porque eu quero ver o ponto de vista de vocês, porque cada mulher tem uma história diferente. E por a gente ter histórias diferentes, a gente tem perspectivas diferentes de um mesmo assunto. De uma forma, entendeu? Então eu quero, olha. Então eu vou trazer aqui pra vocês algumas coisas. Inclusive, Angélica, vou falar algumas coisas do livro que a gente conversou no fim de semana. Para que a gente possa começar a ampliar a nossa visão e sair de um lugar de fazer e de aceitar tudo aquilo que nos falam e pregam, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês. E aí, olha aqui, coincidentemente, hoje no nosso devocional que a gente está fazendo no grupo de devocional gratuito, hoje era para falar exatamente sobre isso, sobre o lar, o valor inestimável do nosso lar, da nossa casa. E aí, gente, presta atenção. Eu lembro eu acho que foi um filme, eu não lembro, vocês me lembram aí, se é uma frase de alguém, se é um filme, eu acho que era Corajosos, eu não lembro do filme que eu vi, mas eu lembro de uma frase, de uma fala de uma pessoa que era militar, que ele falou o seguinte: você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Falando sobre o porquê da disciplina na vida dos militares. E por que eu quero trazer isso para você? Porque nada adianta se nós mulheres buscarmos sucesso, carreira, negócios, lugares, níveis de reconhecimento e relevância, se a gente não cuidar daquilo que foi colocado como muito importante, que é o cuidado com a nossa casa. Então, hoje eu quero falar isso com você. Você quer mudar o mundo? Você quer ser relevante? Você quer impactar vidas e nações? Comece olhando para a sua casa. E aqui, gente, eu não tô falando que você tem que virar empregada doméstica. Eu tô falando com você que nós estamos numa geração que estamos negligenciando coisas que são muito necessárias para, inclusive, a gente ter sucesso nos nossos negócios. Presta atenção, porque a sociedade e o mundo vai pregar e vai te fazer, tentar te convencer o contrário. E aqui, gente, não tô levantando nenhuma bandeira, nem do favor, nem contra, tá? O que eu tô falando é o seguinte: existe uma bandeira, existe um viés nessa geração que nós estamos inseridas, que fala que por conta da nossa luta cultural e necessária de nos colocarmos num lugar, num novo posicionamento, de termos mais autonomia e liberdade para sermos quem nós queremos ser, as pessoas começaram a se perder nesse viés de falar que nós também não temos que voltar para casa. A gente não tem que cuidar da casa, a gente tem que fazer só aquilo que tá aqui, ó, executando. Então, eu quero falar com você de uma nova forma de enxergar a sua vida, inclusive carreira profissional, a sua vida familiar, de forma que você consiga entender onde você está negligenciando no seu relacionamento familiar, na sua casa, que com certeza pode ser o que está impactando a sua saúde e o resultado da sua vida profissional. Grandes transformações que você quer gerar na sua vida, no seu negócio, no seu bolso, no mundo,
vai começar, gente, talvez de você dar 2 passos para trás, com pequenos atos diários de cuidado da sua saúde e na sua casa. Então, quando eu vejo uma mulher muito relevante falar que cuidar da casa, colocar uma mesa posta para a família é um retrocesso, é conservadorismo, isso me desconforta. Por quê? Para mim, Karina, lembra que eu tô falando do meu ponto de vista, eu quero que você compartilhe o seu. Colocar a mesa é algo muito, muito importante. Um tempo de refeição com a minha família. Porque é na mesa que eu consigo conectar, entender, olhar nos olhos das pessoas, do meu marido, das minhas filhas. E eu não só coloco a mesa para a gente, mas eu também faço da minha casa e da minha mesa um lugar de outras pessoas acessarem. Porque esse tempo de mesa, de cuidado, gente, isso também faz parte da sua energia e do que Deus colocou em você como um atributo, que é a nossa força geracional. A mulher, ela nasceu para gerar vida, gerar projetos, gerar os seus filhos em amor todos os dias. A gente não gera os nossos filhos somente no ventre, não. A gente gera os nossos filhos todos os dias no cuidado. A nossa casa, nossa, tô arrepiando. A nossa casa é um útero constante e ativo, geracional, para essa geração. Então, se você está negligenciando o cuidado com a sua casa, negligenciando a mesa, E aqui, gente, eu não tô falando que você tem que fazer comida todo dia e que você tem que virar Amélia, não, que era mulher de verdade. Eu tô falando que você precisa olhar onde você está negligenciando, que de alguma forma está impactando a relação com os seus. Na Bíblia fala em 1 Timóteo 5,8 o seguinte: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos seus parentes, e especialmente da sua própria, olha só, da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Maravilhosa. Então, eu preciso falar isso com você, gente. Não dê ouvido a mulheres e pessoas que vêm com um viés, que é um viés disfuncional, falando que aquilo que você escolhe, a forma como você se relaciona com os seus, do cuidado da sua casa, é retrocesso. É retrocesso, gente. Nós estamos vivendo uma geração de distanciamento da nossa identidade feminina. Amanhã, na palestra que nós vamos fazer, eu vou falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo de uma cultura que nos ensina que o valor da mulher está no que faz, no que ela produz, na sua carreira, no seu sucesso profissional. E isso também faz parte de nós, mas não é o todo. Porque essa é uma energia de produção e execução colocada no homem. Só que para ocupar um lugar que a gente considerou que era o nosso lugar, e tá tudo bem, porque eu acredito que as mulheres, elas têm capacidade de produzir, de ser o que elas quiserem. Mas a questão não é você ser quem você quer e ter o resultado que você deseja. É se esse lugar é o lugar para qual Deus está te chamando. Houve uma coisa. Se o que você está fazendo profissionalmente de alguma forma sacrifica a sua casa, o seu relacionamento, o seu útero, que é o seu lar, que gera vida na vida dos seus filhos, pode ter certeza, você está no lugar errado. Você está fazendo algo errado. Então, a gente passou muitos anos buscando uma posição no mercado de trabalho, conquistando espaço, tentando provar nosso valor, e isso foi muito importante. Amada, tá vendo? Deus tá levantando a gente para falar isso. E isso foi muito importante, mas nesse processo, muitas de nós acabaram saindo, se desconectando da própria essência, daquilo que Deus colocou em você. A sua energia, os seus atributos, a sua característica, a sua identidade tem a ver com isso, com cuidar, com gerar, com acolher. E aí vem algumas mulheres que têm uma energia masculina muito alta por conta do seu história familiar, aí é uma coisa do sistema dela, que vem paitar e falar que é isso, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ser sensível, que a gente tem que ter essa força masculina para poder conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. É mentira, gente. Eu não acredito nisso.
Agora, mas tem uma empresária que tá em um ramo onde só tem homens, ela precisa da energia masculina. Claro que precisa. Mas se essa energia masculina for o que movimenta ela, inclusive dentro de casa, pode ter certeza, ou ela tá sozinha, ou o casamento dela é disfuncional. Aí ela é a mulher guerreira e o marido dela vai ser um banana. Desculpa, gente, hoje eu tô polêmica. Tá? Então, não é retrocesso a gente voltar a fazer coisas que nós fazíamos antes, que de alguma forma geram vida na nossa casa, nos nossos filhos. A mesa, gente, é um lugar de construção de memória. Então, quando a mulher falou da mesa posta, deixa eu falar, os meus eventos, a imersão, quem já participou de um café aqui, ou imersão minha, fala eu. A imersão, a mesa, sabe, eu faço uma mesa posta nos meus cafés, por quê? Porque eu preciso que vocês entendam que esse lugar é um lugar especial. Então, a nossa vocação, isso é uma frase do livro, né, que eu falei com você, Angélica, A Liturgia do Ordinário, que fala o seguinte, presta atenção nessa frase, hein? A nossa vocação começa com o que parece mundano. Olha só. E aí eu sei que um monte de mulher vai sair daqui nessa hora, e tá tudo bem, tá? Gente, bateu, doeu, toma que é seu, tá? Mas o que fala nessa frase? Espera só um minutinho, amor. Ele tá Não, pode ouvir, fica aqui. Maria tá cortando unha aqui, gente, fazendo barulho. Tá. E eu tenho TDAH, eu me distraio com muita facilidade. Pode ouvir, mas sem cortar a unha do meu lado. Presta atenção. Olha essa frase, que é uma frase bem polêmica. Nossa vocação, mulheres, começa com o que parece mundano. Preparar a comida, lavar a roupa, criar os filhos. Essas são as liturgias da nossa vida, porque elas moldam a nossa alma. E o Tish Harrison falando o quê? Que, na verdade, o que molda a nossa alma, o que molda o caráter dos nossos filhos, o cuidado da casa, o dia a dia, a rotina, o ordinário, é realmente aquilo que vai possibilitar, que vai gerar o futuro na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Deus nos colocou, mulheres, um papel especial como guardiãs do lar. O lar, ele é mais do que um espaço físico. Ele reflete o estado do nosso coração. E aí que ouça com muita amorosidade. Quando eu vivi a minha crise, amanhã na palestra vocês vão saber essa história, mas uma das coisas que eu vivi na época que eu tava tendo problemas, né, emocionais, que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, as minhas filhas começaram a descontrolar. Começaram a ter queda no rendimento escolar, começaram a adoecer, sabe? Começaram a deixar de fazer os deveres de casa, começaram a brigar muito uma com a outra. Eu tenho 2 filhas adolescentes hoje. E aí eu percebi que aquilo ali, na verdade, era um reflexo de mim mesma. Que eu estava gerando esse comportamento delas a partir do meu próprio desequilíbrio. Então, se você pode ter certeza, se existe desordem na sua casa, você precisa olhar primeiro para a sua própria desordem interna. E aqui eu não quero trazer peso e responsabilidade para vocês que não cabe a vocês. São sim, Tami, são termômetros. Eu quero te falar que cada o homem, as pessoas que moram na sua casa, elas têm responsabilidades e papéis importantes. E quando tem uma desordem, cada um precisa entender qual é o papel que cabe e o que está negligenciando. Mas o que a gente precisa entender é a parte que me cabe. Eu não consigo impor ao outro fazer alguma coisa, mas eu posso fazer o meu papel. E aí, gente, é a história de você estando no seu lugar, o outro se encaixa. Quando nós estamos em ordem, quando nós estamos equilibradas, quando estamos em paz com Deus, o nosso lar também, ele é reflexo disso. Quando nós estamos sobrecarregadas, confusas e ansiosas, o nosso lar também reflete isso. E eu tô falando isso, gente, por conta da minha própria experiência. Quando eu tô muito ansiosa, muito nervosa, hoje eu tenho liberdade de falar com as minhas filhas e elas falaram, nossa mãe, você tá irritada. Eu falei, olha, deixa eu te falar.
Essa semana eu tenho uma série de palestras para fazer. Eu fico mais tensa do que o normal. E eu não tenho problema nenhum falar isso. Então, o que a gente faz diariamente, a forma como a gente conduz a nossa casa, primeiro, e é o que eu falo muito na comunidade, tá? O nosso cuidado primeiro, a comunidade Mulheres Diante de Propósito, e hoje eu quero te dar uma oportunidade extraordinária. Não vou repetir essa oportunidade hoje, mas isso veio no meu coração e eu vou resolver fazer para você estar. É o lugar onde a gente está se cuidando como mulher, a nossa tríade, corpo, alma e espírito. Para quê? Para que a gente possa entregar o nosso melhor aonde quer que a gente coloque os nossos pés e as nossas mãos. Entende? Quais são os nossos comportamentos, como a gente está cuidando da saúde, como é que a gente está nos relacionando com Deus. Isso tudo é um cuidado para que a gente seja a melhor mãe, melhor esposa, melhor empresária, melhor profissional. O que a gente faz diariamente, gente, molda aquilo que a gente se torna. Então, toma cuidado com aquilo que você tem feito repetidamente e repetido verbalmente, internamente, nas suas ações. Porque depois você vai colher frutos disso e aí tem os filhos que não querem ficar com você, não tem prazer de ficar com você. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente aqui, eu e meu marido, a gente tem uma prática em casa, desde que as meninas são bem pequenas, que a gente chama o dia da família. Noite da família. O que é nesse dia? A gente sempre fazia uma comida gostosa, a gente ficava junto, a gente via um filme, a vida inteira. Quando a gente mudou pra cá, pra Lagoa da Prata, a gente fez uma construção de uma rede de amigos muito grandes e sempre tinha alguma coisa pra fazer, na sexta-feira principalmente, que era o dia da família. E aí, olha só, eu lembro de algumas vezes as pessoas falando comigo, não, mas você tem que abrir mão desse dia, porque agora a gente tem outras coisas. E aí, eu falei, eu não posso abrir mão disso. Porque isso aqui, o dia da família, que eu abro mão de fazer alguma coisa pra estar com as minhas filhas e com meu marido, comendo uma comida gostosa, ou tomando um vinho, se é isso que você gosta, sabe? Vendo um filme, jogando, jogo tabuleiro. É um momento de construção de memórias. Você está construindo memórias, laços que são invisíveis, mas que eles são eternos. Então, se você não pratica isso agora na construção dos seus filhos quando eles estão pequenos, de vocês como família, quem é casada, quem tem um outro cuidador dentro de casa, com os seus, você está deixando espaço e brecha para que, com o tempo, essas pessoas se afastem. Então, o que você vai colher lá no futuro precisa estar sendo moldado agora. Então, eu quero que você hoje reflita, né? O que o seu lar, pense no que o seu lar tem refletido. E aí você vai na Bíblia e começa a ler alguns textos, e aí as pessoas que levantam a bandeira, às vezes, do feminismo, olham para aquilo e falam, isso não se aplica na minha vida. Não se aplica porque você está querendo fazer do seu jeito e não quer aplicar princípios e direcionamentos eternos que geraram frutos positivos. Aí agora você fica aí levantando bandeira de falar que conservadorismo é retrocesso, de que cuidar dos seus é retrocesso, de colocar a mesa posta é retrocesso, e aí lá na frente, no futuro, os seus filhos também não vão te convidar para a mesa. Porque a mesa é antiquado. Estar com seus é antiquado. E aí, que legado que você construiu no coração dos seus filhos? Então, em Timóteo 5,14 fala assim, quero, pois, que as mulheres mais jovens se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, para que o adversário não tenha como falar mal delas. Ele não tá falando que você precisa ser uma mulher submissa, que você tem que se escravizar. Não, ele tá falando para você cuidar dos seus, para que você não abra brecha para o inimigo. Então, olha para sua casa, olha para sua vida e vê o que tá refletindo. Olha, gente, olha com verdade, sabe? Olha com desejo sincero de transformar a sua vida, porque às vezes a gente tá tão empenhada e ter sucesso na nossa carreira e ter sucesso no nosso negócio e ter resultados e olha, deixa eu te falar, e tá tudo bem, a gente não consegue ser
excelente em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, se nesse momento você está precisando se dedicar muito à questão profissional, porque é um momento para isso, você foi chamada para esse momento, pode ser que a sua casa, os seus, eles vão ficar um pouco preteridos. E tudo bem, desde que você não negligencie. Eu falei isso no atendimento individual com uma mentorada minha e falei com ela. Falei, olha, eu tenho valor família muito grande. Era uma sessão de valores, pra gente saber os nossos valores pessoais. E eu falei com ela, mas família hoje não é o meu primeiro valor. Mas eu não negligencio o cuidado com eles. Agora, hoje, diferente de você que tem crianças muito pequenas, que agora acabou de ser mãe, né? Então, a Tami até colocou aqui, a gente tem que analisar a nossa estação, o nosso ciclo, para saber em que momento que a gente está e aonde a gente precisa dedicar o nosso tempo, coração, energia, pensando estrategicamente na vida que a gente que deseja viver. Então, antes, família era o meu primeiro valor. Então, eu abri a mão de tudo para cuidar das minhas filhas. Eu abri mão de um trabalho para poder cuidar delas, estar com elas nos primeiros anos. Eu empreendi para poder estar em casa, ter mais liberdade com o meu tempo. Vai vendo se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me fala a sua opinião. O que vocês acham disso que eu quero saber? Nós estamos numa roda de conversa entre mulheres aqui, ó. Eu quero muito. E se você ainda não me segue, começa a me seguir, porque eu quero saber da sua vida, eu quero ter a sua opinião. Presta atenção. E aí, agora, as minhas filhas estão adolescentes, elas têm mais autonomia. Elas já têm a chave de casa. Entende? Então, assim, e aí eu falei, família não deixou de ser o meu valor dos principais. Mas hoje ele não é o primeiro. Por que eu tô falando isso? Porque entre participar, de repente, de um evento da escola e aproveitar uma grande oportunidade de trabalho, hoje eu vou aproveitar essa grande oportunidade. Então, na verdade, não é sobre retrocesso, é sobre você saber equilibrar a sua vida e dar foco e importância àquilo que é importante, prioridade para você. Mas que você entenda que aquilo onde está o seu coração, sabe? Onde está o seu coração é onde você vai ter frutos. Então, se você está investindo somente no profissional, você talvez tenha frutos no profissional. Agora, talvez você esteja negligenciando a sua casa. E aí, os frutos ali não virão. A Tami compartilhou aqui, ó. Precisei abrir mão do CLT para priorizar a filha de 7 anos que estava com vários problemas. É isso, gente. Na época que eu fiz a minha primeira mudança de cidade, eu queria ter muito, muito, muito resultado. Eu adoeci de novo, porque eu queria ter resultados igual as mulheres que eu estava convivendo, só que eu esqueci que estava sozinha com as minhas filhas. Meu marido tinha mudado para cá, eu estava lá sozinha e eu falei, não adianta. Não fica olhando para as pessoas e fica querendo aplicar aquilo que elas estão falando. Gente, olha para a sua vida. Então, presta atenção, reflete, analisa. A sua casa, sua casa, ela tem sido um lugar de amor, de acolhimento, de presença de Deus, ou ela tem sido um lugar de tensão, de bagunça, de sobrecarga, que você não está tendo nem prazer de chegar lá, ou o seu marido. Adianta você ter um negócio de sucesso, ter uma carreira bem-sucedida, se na sua casa, se quando você chega em casa você não tem prazer? Jesus, quando voltou para o céu, e lá em João 14:2 ele fala, na casa de meu pai, ou seja, lá no céu, para onde eu estou voltando, há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Estou indo preparar-vos um lugar. Presta atenção. O próprio Jesus falou, estou indo para a casa do meu pai preparar para te receber. Se Jesus, que é Jesus, está preparando um lar para você e para mim, o nosso papel é fazer do nosso lar um reflexo na terra daquilo que ele está me preparando no céu. Então essa cultura que a gente aprendeu nesse mundo que é muito, muito masculino, muito energia da produção do resultado. A gente está num tempo que tudo é definido pelo resultado. Para a gente poder conquistar algo que realmente seja algo saudável,
algum sucesso saudável, a gente precisa lembrar que a gente precisa cuidar do ordinário, das pequenas ações do nosso dia a dia. Então, o ato de você preparar um café e chamar suas filhas para tomar café com você, o ato de você preparar uma refeição, e não precisa ser todos os dias, e montar uma mesa onde elas se sintam especiais, não é sobre retroceder ou deixar de sonhar os seus sonhos, mas é sobre você definir o que realmente tem valor para você. Faz sentido, gente? Então, voltar para casa não é retroceder, gente. É se reconectar. Se reconectar com a tua identidade, com a tua essência. Sabe? Se a sua mãe, se a sua avó teve uma vida muito sofrida, a sua mãe também foi reflexo disso e ela te ensinou que você não pode depender de ninguém, que você não pode cuidar da casa, que se você tá fazendo as coisas dentro de casa pro seu marido, cuidando do seu marido... Gente, essa é a experiência dela. Olha pra você e vê se faz sentido. Quantas mulheres eu já atendi como mentoradas minhas que falavam que o embate delas era o fato dela ter de ter que cuidar dos filhos, de ter que cuidar da casa, enquanto ela queria muito ter sucesso profissional. Ok, depois que você tiver sucesso, com quem que você vai compartilhar o teu sucesso? Ah, mas é porque eu aprendi, a minha mãe falava direto pra mim, você não pode ficar em casa, porque eu não desejo que você seja dona de casa. Eu sou dona da minha casa, você não é não? Angélica, você não é dona de casa não? Eu sou dona de casa, gente. Eu sou dona de casa. Esses últimos 3 meses eu tô vivendo uma outra experiência, porque eu não tô tendo que fazer comida todo dia, né? Então eu tô vivendo essa graça, essa bênção de ser cuidada. Mas deixa eu falar com vocês, quando eu mudei pra cá, até o final do ano passado, eu fazia comida lá em casa. Ou comprava, às vezes, marmitex, ou fazia... Mas eu que cuidava da minha casa, né? Eu não tenho empregada, eu tenho faxineira. Então, assim... eu vou falar com você que eu amo cuidar da minha casa. Não gosto, gente, é mentira. Mas eu amo deixar minha casa cheirosa, arrumada, pra minha família se sentir bem. E eu estou melhor a cada dia. Eu não sou excelente não, tá, gente? Eu sou esforçadamente organizada, esforçadamente cuidadosa. O que eu mais gosto de fazer é isso aqui, ensinar. Se me deixar, eu fico o dia inteiro aqui, ó, estudando, ensinando. Mas eu tenho um desejo, que minhas filhas sejam felizes, que elas sejam servas do Senhor, e que elas saibam cuidar da casa, e que elas entendam que a família é o ministério principal da vida delas. E elas construíram isso. Então elas têm prazer de estar conosco, de sair conosco. Elas têm prazer com a nossa presença e a nossa companhia. Com o pai e a mãe delas. Elas têm prazer, elas veem a gente transbordar amor entre a gente e também na nossa casa. Meu marido faz comida e eu tô junto, eu faço comida, ele me ajuda a lavar a louça. Ah, não, Karina, mas isso não acontece comigo. Tudo bem, gente, pode ser diferente na sua casa, mas o que pode ser diferente que vocês dois consigam fazer? E pra gente ir fechando, nessa construção, a gente precisa aplicar esse texto de Colossenses 3:23, que tá escrito assim, ó, deixa eu abrir aqui, gente. Gente, hoje eu tô bem polemizante, né? Se alguém tiver o pensamento contrário, gente, não tem problema nenhum. Eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como se fosse para Deus e não para os homens, sabendo que receberão de Deus a recompensa. Vocês entenderam? Ele não tá falando aqui... ele falou que tudo o que vocês fizerem. Não é assim, aquilo que você faz no trabalho, aquilo que você faz no ministério, aquilo que você faz da igreja. Não, aqui ele tá falando tudo o que você fizer. Desde a hora que você acorda, lava o seu rosto, arruma a sua cama, prepara o café, lava a louça, varre a casa, arruma para trabalhar, cuida dos filhos, revê dever de casa, ora, vai pra igreja, paga uma conta, vai no supermercado, visita as pessoas, resolve problema, xinga algumas pessoas de vez em quando, se posiciona no trabalho. Tudo
Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Então, não é só no ministério na igreja que você está servindo a Deus. Não é só no seu negócio que você está servindo a Deus. Não é só na sua casa que você está servindo a Deus. Você precisa fazer isso em todos os lugares, o tempo todo. Para Deus não tem essa separação. Então, cuidar da sua casa, cuidar do seu relacionamento, cuidar da sua mesa, dos seus filhos e do seu negócio, do seu ministério, precisa ter a mesma responsabilidade e cuidado. Precisa ser feito em amor. Ah, Karina, então eu tenho que lavar a louça com amor. A gente também, né? Licença poética. Eu amo lavar louça. De verdade, eu medito lavando louça. Mas eu não suporto arrumar casa. Não gosto de varrer. Gente, não gosto de jeito nenhum. Mas aí eu mudo a minha perspectiva. Eu falei, se eu tô varrendo a minha casa, passando pano na minha casa, que eu conquistei, que Deus me possibilitou, e que aqui eu vou receber, minha família fica bem, eu faço isso com amor, bato um cheirinho. Ai, Karina, mas eu não tenho tempo, eu não gosto. Então você se organiza para pagar alguém para poder deixar sua casa arrumada, para você pelo menos colocar uma mesa, sentar com os seus, com uma casa organizada. Faz o que te cabe, mulher, de acordo com a sua realidade. A gente fica sentindo que a gente tá perdendo tempo cuidando da casa, cuidando dos filhos. Ai, que raiva ter que ficar ensinando dever pros filhos se eu queria estar vendo, né, filme, não sei aonde. Pra que você tem os filhos? Isso é herança do Senhor na sua vida. E Ele vai te tomar nas mãos a responsabilidade desse cuidado. O lar é onde a gente gera vida, onde a gente planta sementes que vão gerar frutos eternos. Voltar para casa não é retroceder, não é desistir dos seus sonhos, vou repetir essa frase, mas é você se alinhar com aquilo que Deus tem como plano para você. Os seus filhos fazem parte do plano de Deus para sua vida. E é responsabilidade sua cuidar deles. Então, eu não sei para quem serviu. O que eu quero te dizer é, cuidado. Cuida da sua casa. Que a sua casa seja um espaço de nutrição para todos. Seja um refúgio para todos. Seja um lugar geracional, de vida, de projetos, de ideias. E não um lugar de sobrecarga, de peso e de tensão. E não é sobre ter uma casa bonita, não é sobre ter móveis maravilhosos, é sobre os bens que estão nela. É sobre a sensação e a harmonia e a energia que você está empregando ali. Uai, Luana, bora sim. Lauana, ué, vamos sim. Eu vou aproveitar até esse momento. Eu vou trazer para vocês um desafio e eu quero trazer para você, Lauana, que talvez faça sentido, uma oportunidade. Nós temos aqui uma comunidade de mulheres. Aqui temos algumas alunas. Fala eu aí, gente. Que é a comunidade Mulheres Vivendo de Propósito. Qual que é o objetivo dessa comunidade? É a gente realmente desenvolver uma nova postura para a nossa vida, equilibrando-se emocionalmente, cuidando da nossa tríade, corpo, alma e espírito, desenvolvendo um relacionamento com Deus de proximidade para que a gente entenda qual é o propósito dele e viver isso aonde a gente colocar as nossas mãos e pés. Aí a Lud a Angélica Simone eu sei que aí ó, tudo MVP, gente. E hoje eu vou abrir uma oportunidade para essa semana somente. Então eu quero te falar, mas antes eu quero que você pense, reflita hoje com essa nossa conversa. Como que está o seu lar hoje? O que a sua casa tem refletido sobre o seu coração? Pare e pensa se aquilo que está acontecendo, seus desafios. Ah, maravilhosa. Deixa eu fazer um print aqui, ó. Gente, faz um print, compartilha a chave que você pegou hoje. Me compartilha aqui a chave. Qual foi a chave que foi pra você? Me fala. Mas eu quero que você pense o seguinte. Será que esses desafios que você está vivendo, no âmbito que for, não é de repente Deus permitindo, porque Ele está te chamando para restaurar algo dentro da sua casa, antes de você mudar de nível? Isso foi algo que eu vivi. Eu precisei de restaurar e olhar para algumas coisas da minha casa antes de mudar de nível. Então, o desafio do seu dia é: analisa isso com amor, peça a Deus para poder apontar. E eu quero de uma forma prática, eu sou bem professoral. Olha, Lud, amada. Amém. Eu quero que você
escolha uma área da sua casa para você transformar hoje. Pode ser um ambiente físico, pode ser uma conversa com alguém da sua família, ou até mesmo uma mudança de atitude e hábito dentro da sua casa. Quero que você escolha algo que Deus aí, o Espírito Santo já apontou para você, que é algo que você vai precisar melhorar. Ou pode ser uma casa, talvez o seu escritório. O meu escritório aqui, falando isso, tá um caos, gente. Tá precisando, esse mês, assim, passando as minhas palestras aí, eu vou organizar aqui. Estamos em sintonia, viu, amada? Não foi só você, sua vida, não. Foram várias pessoas, várias coisas acontecendo que me trouxeram para esse lugar. Então, e aí, gente, olha só. Eu quero te dar... Quem tá pronta para a oportunidade, presta atenção, tá? Presta atenção. Você vai colocar o desafio em prática de arrumar uma área ou alguma coisa, ou sentar para ter uma conversa? Pode compartilhar comigo no WhatsApp ou aqui depois printa. Tira uma foto, me marca. Eu vou querer ver o que você realmente, como que você tá aplicando isso que eu trouxe para você. Mas o que eu quero te falar? Isso aqui é uma aula, tá? Essa live vai ficar salva aqui no feed. Mas eu entendi que isso é algo que a gente precisa. E por conta desse entendimento, inclusive, eu me comuniquei com uma mulher que ela é especialista em mesa posta. E ela vai, inclusive, dar uma aula lá na comunidade pra gente poder olhar para esse cuidado de casa de uma forma mais leve. Então, ela, inclusive, tem produto. É maravilhosa, gente. Então, assim, ela vai trazer pra gente esse entendimento. Ela dá mentoria disso, mas ela vai trazer esse entendimento pra gente. Então, eu tô fechando com ela pra, no próximo mês, ou até o final do mês, a gente ter uma aula lá na comunidade. Mas o que eu quero? Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te falar que você não precisa fazer essa jornada sozinha. Você não precisa caminhar sozinha nessa construção de entender o que eu preciso melhorar e como. Então, na comunidade, nós desenvolvemos exatamente essas coisas que nós falamos aqui. É um lugar onde você pode crescer, alinhar a sua vida com a sua identidade, seu propósito. Lá a gente vai falar sobre o cuidado com você, o cuidado com a casa, o cuidado com o seu negócio. E para você ter sucesso, sem você se perder, sem perder do que importa, a sua identidade, a sua essência, a sua casa. Para mim, gente, não faz sentido você fazer uma transição de carreira, ter sucesso profissional, ou seu negócio romper, se você está sacrificando o seu relacionamento. Isso para mim é inconcebível. Então não é um retrocesso para mim olhar para minha casa antes de olhar para outras coisas. Então, para isso, pensando nisso e sabendo que caminhar junto com alguém é o que faz muita diferença, a comunidade é um programa anual, onde a gente juntas por 12 meses, é um plano de assinatura. A gente tem aula todo mês, aula ao vivo, encontro ao vivo, masterclass, mentorias, a gente tem aulas bônus, a gente tem estudo da palavra. Então essa semana a gente está começando o estudo sobre a vida de Débora. Então a gente vai estudar, a gente vai compartilhar, a gente vai fazer jejum juntas. A gente vai trazer para as outras os nossos desafios, pedir oração. Sabe, tem uma pessoa que você pode compartilhar, é esse o espaço da comunidade. Então, o que eu resolvi fazer? E essa vai ser assim, relâmpago, tá? É uma oferta onde você vem para a comunidade, assina o plano pelo valor da comunidade, que hoje, por enquanto, até o mês de abril, que a gente vai mudar esse valor, é R$697, 12 parcelas de 69. E aí você hoje pode entrar na comunidade e trazer uma amiga 2 em 1. Você entra na comunidade e traz uma amiga sem custo adicional. É isso mesmo. Você e mais uma amiga poderão fazer parte da comunidade. Quem entrar essa semana, acessando todo o conteúdo dos nossos encontros e tendo o suporte da comunidade pelo tempo da assinatura. E aí, imagina, gente, você já pensou como seria incrível você ter alguém ao seu lado, vivendo essa transformação com você dia a dia? Então você vai pensar numa amiga e vai falar com ela, eu tenho um lugar que eu quero. Gente, que oportunidade. É sim, é sim. As meninas que já entraram aqui, elas sabem, elas pagaram o valor integral. Eu tô te dando essa oportunidade por conta desse chamado que eu recebi esse fim de semana. Nesse fim de semana eu fiz todo esse movimento. Eu entendi que eu preciso trazer esse cuidado para as mulheres olharem para casa, parar, sair um pouco do sucesso profissional, porque ele vai acontecer se você cuidar daqui. E eu preciso também ajudar mais mulheres a saírem desse contexto. Então, para isso, essa oferta vai durar até sexta-feira. Sexta-feira, quem se inscrever, você vai colocar lá, Dia da Mulher, tá? É o seu cupom. Você vai receber o link da comunidade, vai colocar o cupom Dia da Mulher, ok? Aí eu vou saber que você vai entrar na comunidade com uma amiga
vocês duas pagando um valor só. Gente, não vou fazer isso mais. Isso é agora. A comunidade está começando essa construção. Mas eu preciso, e eu quero, e eu desejo impactar um número de mulheres esse ano, que é um número que Deus me deu muito grande. E eu preciso que você entenda que a partir da sua mudança, da sua transformação, você está gerando vida na vida dos seus filhos, de outras pessoas que você vai impactar. Então, Karina, eu vou gerar um link para você fazer a inscrição, com você e a sua amiga fazendo essa inscrição juntas. E aí vocês vão ter acesso à plataforma, tudo juntas. Combinadas? Você vai me procurar lá no direct e eu vou gerar esse link, porque e outra coisa, o número de vagas vai ser limitado, tá? A gente vai ter um número X de vagas. A gente vai abrir aí no máximo 10 vagas para essa oportunidade. Porque esse é o número que Deus me deu. Esse é o direcionamento que eu tive do Espírito Santo. Fechando as vagas, que pode ser até sexta-feira, pode ser até amanhã, a gente encerra. Então, se você conhece alguém que tá precisando desse movimento, você já é aluna da comunidade, chama ela e fala para ela trazer mais uma, tá? E aí, fique em paz. Porque quem já disse sim, está usufruindo dos outros benefícios já e vai continuar usufruindo durante esse ano, porque aquilo que eu puder entregar para vocês dentro da comunidade vai ser entregue. Amadas, não perca essa chance, não perca essa oportunidade e faça o desafio de olhar para si, para sua casa, para dentro e ver o que você precisa ajustar para você poder construir uma nova realidade para você e para os seus. E amanhã, palestra aqui em Lagoa da Prata, às 19 horas, pela Cicobi União Centro-Oeste. A gente vai falar sobre isso também. E se você vai estar lá, quero receber você, quero te dar um abraço. Então você me procura, quero muito. E para quem não tiver aí aqui na região, na cidade, a gente vai fazer essas palestras durante esse mês. Então a gente tem várias cidades. Entra lá no Cicobi União Centro-Oeste. Eu também vou divulgando aqui. Se você é de uma cidade perto ou daqui de Lagoa que não vai poder participar, vai para uma cidade próxima. Aí, Nilza, agora é a oportunidade, Nilza. Traz uma amiga, você se inscreve e essa amiga também, ok? É só essa semana. Ai, Karina, mas eu não tenho ninguém. Vem você pra comunidade se você já sentiu o chamado. Tô te esperando também na comunidade. Comunidade é o seu lugar também. A gente vai ter uma aula da Tami, vou liberar essa semana pra vocês. A Tami é especialista em cuidado com sono. E a gente vai ter uma aula pra você melhorar aí a sua ansiedade. A gente vai liberar essa semana. Tô esperando todas vocês aqui na comunidade, que eu tenho certeza que nós vamos evoluir e crescer juntas. Beijos, a gente se vê.